Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo eu trago de volta o nosso Aprenda Inglês Britânico Homework Edition. Um vídeo que a gente não fazia há algum tempinho aqui no canal, né? Mas dessa vez é o Homework Edition da aula anterior, da aula que a gente acabou de ver, da aula número 36. Claro, se você está vendo isso lá em 2040, é do vídeo logo antes desse na lista ali, tá bom? Mas, se você tá vendo na sequência, tá vendo assim, no ao vivo, vamos dizer assim, é o vídeo da nossa aula anterior, da aula da última terça-feira. Então, você já sabe sobre o que a gente vai falar. Então, mesma coisa de todos os vídeos. Senta confortável, pega o lápis, caderno, borracha para anotar tudo que eu vou falar, para anotar os exercícios que eu vou trazer para você e bora pro vídeo. Então, como você já sabe, você já viu no título e com certeza você viu a aula anterior, vamos falar sobre passive voice, sobre voz passiva, né? Eu já expliquei para você como que funciona a estrutura da voz passiva, para que a gente usa a voz passiva. A gente fez alguns poucos exercícios, alguns exemplos que eu trouxe para você no vídeo anterior. Mas aqui, hoje, agora, a gente vai praticar um pouquinho mais com demais exemplos de diferentes contextos, outras formas da gente fazer com a voz passiva. Bora lá? Então, o primeiro exercício é esse daqui. Olha só. A gente vai pegar essas frases, essas 8 frases aqui e transformar em voz passiva, tá bom? Então vamos lá. The government is planning a new road near my house. My grandfather built this house in 1943. Picasso was painting Guernica at that time. The cleaner has cleaned the office. He had written 3 books before 1867. John will tell you later. People speak Portuguese in Brazil. E por último, a workman will repair the computer tomorrow. Pois bem, no vídeo passado eu ensinei a estrutura, ensinei como que a gente deve fazer para mudar essas frases que estão na voz ativa, na active voice, e mudá-las para passive voice. Então agora é a tua vez. Pausa o vídeo. Se precisar, se quiser, anota todas essas frases e faz embaixo ou do lado, como você achar melhor, as respostas. E já já eu volto para a gente corrigir o que a gente fez. Vamos lá. Bom, respondemos. Eu acredito e eu espero que você tenha respondido tudo, tranquilo. Vamos ver como que vai ficar as respostas, como vão ficar, né? As respostas para essas perguntas, para essas frases. Olha só. Primeira delas. A new road near my house is being planned by the government. Aqui cabe uma observação. Eu coloquei a new road near my house. Eu poderia colocar a new road is being planned by the government near my house. Então, esse near my house aqui, ele é completamente mutável. Eu posso botar ele aqui, como posso colocar ele no final da frase, que continua fazendo o mesmo sentido, tá? Não tem problema nenhum. Se você fez diferente, fez do jeito que eu falei da segunda forma, tá certo também. Já a número 2 é assim. This house was built by my grandfather in 1943. Esse é desse jeito mesmo. Esse não tem nenhuma mudança. O número 3 tem. Guernica was being painted by Picasso at that time. Eu posso botar at that time no começo. Eu posso. Ele é opcional também. Então, at that time, Guernica was being painted by Picasso. Posso fazer. Não tem problema nenhum e não altera o resultado final, tá? Então, tanto no final quanto no começo, tá tranquilo. Número 4. The office has been cleaned by the cleaner. Número 5. Before 1867, 3 books had been written by him. Mesma coisa, ó. Eu posso pegar isso daqui e jogar lá no final, exatamente como o número 3, tá? Número 6. Number 6. You will be told later by John. Number 7. Portuguese is spoken in Brazil by people. Número 8. Number 8. Tomorrow, the computer will be repaired by a workman. Então, assim, a grande maioria dessas frases, elas são desse jeito. Você tem uma ou outra, como número 1, número 3 e número 5, né? Que você pode mudar uma palavra ou outra, que ela não faz tanta diferença não, tá? É mais uma questão de como você quer passar a tua informação, muito mais do que necessariamente gramática aqui, tá? E bom, conta pra mim aqui nos comentários quantos você acertou.
quantos você não acertou. E daquelas que você não acertou, a correção clarificou tudo, deixou mais fácil de entender? E também, se você teve alguma dúvida com relação a alguma correção que eu fiz, deixa também no comentário, ou manda lá no Instagram, ou manda pelo nosso WhatsApp, que eu vou gostar de responder você, tá bom? Vamos então para uma segunda coisa que eu quero contar para você antes da gente ir para o exercício 2, que é o nosso Seja Membro Club, o nosso clube de membros do Conexão Britânica. O que é isso? A gente tem aqui um clube como qualquer outro, que obviamente é um clube mais restrito, onde você sendo membro, você tem algumas vantagens. Desde um grupo fechado no WhatsApp, onde você tem contato comigo a qualquer momento, até eu te dar uma aula ou fazer um e-book para você, uma aula de até 15 minutos ou um e-book de um assunto que você tenha dúvida, que você precise de explicação. Então, aqui embaixo, ao lado do botão de inscrição, que eu sei que você já clicou lá, existe um botãozinho lá chamado Seja Membro. Então, é só clicar ali, vai aparecer um outro pop-up com algumas condições, com alguns valores, obviamente, a parte do grupo restrito aí é dentro desse rolê aí, e cada um desses valores te dá uma determinada recompensa. Por exemplo, se você pega o valor mais baixo, você tem uma recompensa. O valor um pouco mais acima, você tem a recompensa do valor menor, mais uma outra recompensa. E assim por diante, até o valor mais alto que tem ali, que você tem tudo. Todas as anteriores, mais a aula e mais a aula ou o e-book. Então é só clicar lá, ver qual valor te agrada mais e eu vejo você lá do outro lado. Então bom, já falamos de um monte de coisa, agora vamos para o exercício número 2, que é, eu te dei uma palavra aleatória e um verbo. Então, eu tenho 5 exemplos aqui. 5 frases que a gente vai criar, onde essa palavra e esse verbo precisam ser usados em um tempo verbal na voz passiva. Eu coloquei apenas tempos verbais mais fáceis. Poderia ter colocado aqui coisas bem absurdas. Não é essa a intenção. A intenção é só a gente praticar. Então a gente pratica criando as ideias, criando as ligações mentais de outra forma, uma forma um pouco mais simples para a gente ajudar nosso cérebro a funcionar. Não estou aqui para ficar apertando ninguém. Meus alunos que eu digo, eu aperto eles em aula. Isso é uma outra história. Aqui eu quero só ajudar você a entender o processo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho o número 1, que é motorbikes, e o verbo to ride no presente contínuo, no present continuous. Então, crie uma frase dentro desse rolê aqui. Número 2, tem o football e to play, neste caso no simple past. Número 3, number 3, English e to speak, no simple present. Number 4, cake e to make, no simple future. Number 5, groceries, to buy, past continuous. Então, minha sugestão, pausa o vídeo nesta tela, vou deixar aqui, não vou mexer, pausa o vídeo nesta tela, copia essas frases, aliás, copia essa base aqui e coloca embaixo. Leve o tempo que você levar, não tem problema, tá? Copie isso daqui e coloque embaixo, tá? Que em seguida eu vou trazer sugestões de frases que seriam a resposta certa para isso. Perceba uma coisa, eu disse sugestões, não são aquela frase absoluta, não é que a minha frase esteja certa e a sua esteja errada. Às vezes, você trouxe uma frase que é igualmente certa, mas você levou para um outro contexto e está tudo certo, beleza? Vamos fazer isso no princípio. Copia isso daqui e faz a tua frase, leve o tempo que precisar. Pausa o vídeo e a gente se vê já já. Então, bom, vamos ver então as sugestões de frase que eu trouxe para vocês. O que eu fiz? Eu fiz 2 processos. Primeiro, eu criei uma frase na active voice, ou seja, na voz ativa. E eu fiz isso aqui, ó. Criei 5 frases, todas na voz ativa. Então, they are riding motorcycles ou motorbikes, tanto faz. Now, we played football last week. I speak English at home. He will make a beautiful cake for her birthday. You were buying groceries yesterday at 9 p.m. Ou seja, criei as frases de acordo com o tempo verbal pedido e em seguida eu fiz o quê? Transformei essas frases na voz passiva. Então ficou desse jeito, olha só. Motorcycles ou motorbikes, tá? Gente, são sinônimos, tá? Motorcycles are being ridden by them now. Football was played by us last week.
At home, English is spoken by me. A beautiful cake will be made for her birthday by him. E groceries were being bought by you yesterday at 9 p.m. Então, perceba aqui, o que eu fiz aqui? Eu fui pelo lado mais simples, vamos dizer assim, mais fácil de fazer, que seria criar as frases na voz ativa, porque eu consigo visualizar melhor. Isso assim, eu estou partindo de um ponto de vista educacional. Um ponto de vista onde o mais simples agora, como eu estou aprendendo a voz passiva, é eu usar tudo na voz ativa. Então, crio na voz ativa, depois pego cada uma delas e transformo na voz passiva. Fica mais fácil para mim. Pensando no tempo que eu estudava inglês, que eu estudava, vamos dizer assim, para aprender coisas novas, assim, tempos verbais e tudo, essa seria a forma, ou essa foi a forma, provavelmente, eu não me lembro, que eu usei para aprender voz passiva. Então, é uma sugestão que eu te dou. Você, aqui neste caso, ó, eu coloquei 5 exemplos. Você pode colocar vários outros para você mesma, você mesmo, criar as suas próprias frases. Você que tem um nível de inglês um pouquinho mais alto e consegue sair dos present e past e simple future, partir aí para um present perfect, past perfect ou os contínuos dos perfects também, faça, não tem problema nenhum, faça. Crie suas frases desse jeito, siga esse mesmo propósito. Facilita para a gente criar as nossas ligações mentais para que num dado momento isso venha muito fácil. Então essa foi uma sugestão que eu te dei, é uma das, tá? Existem inúmeras outras sugestões que eu posso te dar, mas esses 2 exercícios, tanto com frases prontas na voz ativa, quanto com palavras e verbos e um tempo verbal para você criar as suas frases, são possíveis. Outro, pegue frases na voz passiva e traga de volta para a voz ativa. Esse vai dar um outro desafio para você. Outro, pegue frases na voz passiva e descubra o tempo verbal que elas tinham na voz ativa também. Então são vários exemplos, várias sugestões, várias possibilidades que você pode fazer para praticar mais e mais. E não só com esse assunto, mas com todos os outros também. Então, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula, na próxima lista de exercícios ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau.